Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Freitas Convida. Esse é um quadro que foi estreado agora na segunda temporada do nosso canal aqui no Juiz de Freitas, e é um quadro de entrevistas, onde a gente convida pessoas que não é da área do direito para vir bater um bate-papo conosco, muito tranquilo, muito leve, para contar sobre os seus modelos de negócio, sobre os seus negócios e como elas lidam com o empreendedorismo também. Então, se você se interessou por esse assunto, se faz sentido para você, já se inscreva no canal para não perder o próximo Freitas Convida e deixe nos comentários aqui também as sugestões de convidados para que a gente, quem sabe, o próximo convidado é alguém que você indicou. Então, para abrilhantar o nosso quadro hoje, eu vou chamar ele, que é crossfiteiro, engenheiro mecatrônico, além de tudo, é contador também. Então, sejam bem-vindos, Rafael Cabral, CEO da Abacus. Satisfação, Helder. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado você por aceitar, né, essa conversa. Hoje, no objetivo aqui, a dinâmica do quadro você já conhece, mas para falar para o pessoal, né, que é contar as nossas experiências, as nossas vivências. Acho que esse é um ponto de identificação que hoje busca muito, né? Com certeza. Então, pra gente começar a nossa entrevista aqui, Rafael, eu vou começar te perguntando, né? Vamos começar do início. Vamos. Onde tudo surgiu, como surgiu o nome Abacus, como surgiu essa ideia dessa contabilidade. E se você explicar um pouquinho também da sua história e da história da empresa. Não, legal. Bom, Helder, assim como todo bom empreendedor, né? A gente tem que começar quebrando uma empresa para depois ter sucesso em outra. E eu não fui diferente, né? Eu tinha uma outra startup, ela chamava Detec. A gente trabalhava com o desenvolvimento de hardwares para poder detectar vazamento de amônia. Isso foi na época que eu fazia faculdade, né? Tava todo ali empolgado com o fato de estar fazendo engenharia mecatrônica. Participei de alguns eventos em São Paulo para uma pré-aceleradora chamada AWC, onde eles investiram no nosso projeto durante um ano, né? Então a gente teve toda essa fase de startup, de aceleração, de modelos de negócios, para validação desse projeto nosso. De início, o projeto vinha dando muito certo, a gente conseguiu fazer vendas dos nossos produtos, só que a gente pecou na hora de entregar. Por quê? A gente era dependente até de um sócio nosso, que era desenvolvedor, e na época ele teve alguns problemas de saúde. E esses problemas de saúde impossibilitou dele continuar esse projeto. E a gente não conseguia encontrar outras pessoas para dar sequência ao que ele já tinha desenvolvido. E como era um projeto que demandava muito investimento financeiro, isso acabou sendo um grande empecilho. E aí eu, com a ideia, com a mentalidade de querer continuar empreendendo, não, eu quero empreender. Porque antes, quando eu estava formando em engenharia mecatrônica, meu sonho era, eu quero ser gerente e trabalhar na Fiat. Seguir carreira industrial, né? E era essa vontade. Mas esse ano que eu trabalhei, que eu tive essa pré-aceleração, esse contato com startup, essa vivência em São Paulo, isso modificou totalmente minha mente para poder ter essa mentalidade de startups, de empreender. E eu falei assim, não, eu preciso ter uma nova ideia. E eu costumo dizer até, Rafael, que depois que abre esse campo aí, exatamente, volta mais não. E aí eu já desisti. Falei assim, não quero trabalhar para outra empresa. Eu quero ter meu próprio negócio, quero empreender. Vai ser difícil? Vai, mas eu quero seguir nessa área. Já tive esses conceitos, né, de validação, de modelagem de negócios. E então isso já auxiliou bastante na criação da Abacus. E aí, como eu já trabalhava com contabilidade já há mais de 10 anos, então eu sempre via as dificuldades que a contabilidade tradicional tinha. Que era muitos papéis, a dificuldade de você ter que agilizar um documento para um cliente. Então eu via por que não investir em um modelo de negócio aplicado para a contabilidade. E era uma coisa que eu me sentia bem, porque comparado com a outra startup, eu tinha que depender de um sócio ou depender de outras pessoas para poder desenvolver um negócio. Sendo que se eu aplicasse essa metodologia na contabilidade, por eu já ter experiência prévia, isso facilitaria com que eu desenvolvesse um pouco mais a Abacus, dependesse um pouco mais de mim, em vez de ter que depender de outras pessoas. E aí foi... E no início isso é muito importante, né? Sim. Você tem que estar atento àquilo que está sob o seu controle, né? Exatamente. E aquilo que não tá sob o seu controle, você acaba ficando dependente mesmo. Eu acho que essa é a palavra, mas...
E na época eu já estava cursando a faculdade de Ciências Contábeis também, por já ter esse domínio já também. Consegui adiantar muitas matérias, principalmente por conta da mecatrônica, então isso facilitou bastante, né? Então você formou em Engenharia Mecatrônica primeiro? Depois em Ciências Contábeis. Só que eu já trabalhava, nesse período todo da faculdade, eu já trabalhava com contabilidade. Basicamente, como eu trabalhava numa contabilidade pequena, eu era basicamente o faz-tudo. Eu trabalhava tanto na parte de departamento pessoal, fiscal, contábil. E isso, cara, me deu um grande leque de opções para poder estar, vamos dizer, atuando na área de forma concreta e direta com os clientes. Tanto que muitas empresas, nessa contabilidade, elas me procuravam ao invés de procurar direto o contador. Porque sentiam mais segurança no que eu tinha para passar para eles de informação do que os próprios contadores que atuavam na contabilidade. E pelo visto você aprendeu a como não ser, né? Exatamente. Principal aprendizado da contabilidade, que é uma bagagem, eu acho, muito interessante, né? As pessoas às vezes levam isso pro lado pejorativo, mas não é bem isso que eu quis dizer, mas é no sentido de trazer a modernização da área, né? E eu via muito, por exemplo, nessa contabilidade, que eles não tinham, quando eram pessoas mais velhas, né, eles não tinham interesse de se modernizar. Então eu via que tinha essa dificuldade, às vezes gastava-se muito com custos operacionais dentro da empresa que não teria uma necessidade. Então, por meio disso, eu vi uma viabilidade de poder ter um novo modelo de negócio. O que só a mentalidade de um startupeiro mesmo, né? Exatamente. Só a essência, né, que eu digo, que é possível você aplicar em vários modelos de negócio, inclusive aqueles que não são de base tecnológica, escaláveis, repetíveis, né? Mas que trazem esse tipo de visão, né? Exatamente. Você achou as lacunas ali que poderiam ser enxugadas, né? E uma coisa interessante é porque hoje, pelo que eu venho aplicando, teoricamente eu não utilizo muita coisa de engenharia mecatrônica. Sim. Só que o networking que a engenharia me trouxe e a tomada de decisões mais rápidas, esses conhecimentos, isso auxiliou bastante porque, por exemplo, o que fez eu mudar de ideia e atuar na contabilidade? Amigos de faculdade, que também estavam nesse segmento de startup, sabiam que eu trabalhava com contabilidade e vinham tirar dúvidas comigo. Rafael, eu estou com startup aqui, com modelo de negócio, como que eu vou fazer para abrir uma empresa? Quais custos que eu teria? Se eu for contratar um funcionário, quais custos que eu teria? Porque é toda essa parte de modelagem de negócio, né, que você tem que inserir valores para você validar se o seu projeto, essa modelagem de negócio vai ser interessante, precisava dessas dicas, que muitas das vezes as pessoas não têm um conhecimento. E eu comecei a falar, ajudar esses colegas, né? E esses colegas mesmo já vieram argumentando, por que você não trabalha com isso? Diretamente. Se você trabalhasse com isso, eu te contratava. E aí abriu a ideia, veio a luzinha, né, na cabeça, né? Eu disse, não, por que não? E aí eu tinha um amigo que a gente sempre fazia trabalho juntos, né? A gente estava junto também. E ele gostava muito dessa área, estuda bastante. Hoje, atualmente, até meu sócio, o William. Falei com ele, cara, tô com uma proposta da gente tentar trazer uma ideia de inovação para a contabilidade. Topa? Falei assim, topa. Vamos fazer um brainstorm aqui, vamos analisar toda a situação, o que a gente pode aplicar para agilizar a contabilidade. E aí a gente começou a pesquisar, encontramos um modelo de negócio que é a contabilidade online, que já existe. Para nós, aqui não seria um modelo inovador, só que o que era o detalhe? A contabilidade online na época, de grande repercussão, tinha a Contabilizei, que é localizada em Curitiba, só que ela atendia apenas as capitais. Até hoje, atualmente, ela atende somente as capitais. E se for pensar, pela relação que a gente fez, um estudo de mercado na época, né, que a gente analisou as variâncias de quantas empresas que eles tinham, se eu não me engano, na época eles atendiam quase 10 mil clientes, e isso localizado em apenas 26 cidades. E a gente pegou dados estatísticos no próprio Sebrae, onde que informava, por exemplo, o microempreendedor individual. Só em Divinópolis tinha mais de 20 mil mês na época. Em Minas Gerais, 8 milhões. Então tinha uma grande demanda que se a gente trouxesse isso para o interior, a gente conseguiria atender. Só que o grande problema seria a gente tentar trazer essa modelagem de negócio online para um segmento tradicional no interior, onde que muitas empresas já estavam acostumadas com aquele tradicional. Eu acredito que esse é o ponto de maior quebra de paradigma. Exatamente. De vocês, né? Exatamente. E aí, então, a gente estudou bastante, até o modelo de negócio da própria Contabilizei, percebendo que
a gente diretamente não conseguiria concorrer com eles. Até porque na época que surgiu essa proposta, a Contabilizei tinha acabado de receber 400 milhões de reais de investimentos. Precinho então, bom, né? Então você pensa assim, a gente ali sem dinheiro praticamente para investir, né? Como que a gente iria começar um negócio para competir com a Contabilizei? E aí vem essa viabilidade da gente, vamos tentar regionalizar essa contabilidade online, tentando atender principalmente a região centro-oeste mineira, Divinópolis, Pará de Minas, Itaú, nessa região mais próxima, que em casos dessas empresas tradicionais que não estão acostumadas, a gente consegue ainda ter uma logística para poder ir acostumando eles a esse modelo de negócio. Então foi um processo inicial começando por aqui. A ideia da Abacus, né? Muita gente até pergunta, erra até o próprio nome, né? Fala Abacus ou Abacus, que é mais comum. No início eu achei que era Abacus. Isso. Mas o nome ele surgiu de uma ideia de que a gente precisava do nome da empresa. Sim. E, cara, isso é a coisa mais difícil. Mais complexa. A gente achou que era coisa simples. Não. A gente pensou, pesquisava. Um dos rumos que a gente tinha para poder encontrar o nome ideal, né? Era pesquisando domínio na internet. Porque esse domínio tinha que ter pelo menos .com.br pra gente poder adquirir. Sim. Porque não adiantava a gente ter um nome legal, que todo mundo gostasse, mas na hora que fosse pesquisar, não tinha um domínio legal pra gente comprar. Ou direcionasse para outro, né? Isso, exatamente. E aí veio a proposta de Abacus, que seria o quê? Abaco, que para quem não conhece, é uma ferramenta matemática, aquela que muita gente usa para brincar, é um quadrinho que você vai passando as pedrinhas, né? Seria chamado de Abaco, só que, consequentemente, já existia um domínio para esse nome. A gente foi pesquisar, não tinha nada a ver com contabilidade, era outro tipo de empresa, né? E a gente falou assim, vamos ver a derivação disso, que é em inglês, que é o Abacus. Aí a gente teve essa ideia da gente trazer esse nome derivado de uma ferramenta matemática que antigamente era utilizada pela contabilidade. Então tem essa referência, até mesmo a própria logo nosso, né? Ela tem os símbolos com as bolinhas, né? Para poder referenciar toda essa ferramenta. Então o nome surgiu daí. Então a parte mais difícil foi, né? Mas aí tínhamos que começar a planejar como que seria o nosso negócio. Como que a gente converteria a um negócio tradicional, uma contabilidade tradicional, para um negócio digital. E aí eu queria, já pegando esse gancho já, Rafael, você contasse assim, também, né, qual que foi o primeiro sentimento, o primeiro baque que você teve com o cliente? Porque, primeiro, né, você disse que já tinham indicações, pessoas que até tinham interesse por esse modelo já. Sim. Mas essas pessoas, vamos dizer assim, que você já vibrava na mesma frequência, né? Sim. Tanto de raciocínio, né? E de intenções. Mas não era o seu principal alvo, né? O seu principal alvo era quebrar o paradigma. Sim. E qual que foi esse primeiro baque, assim? O que você sentiu ali na primeira venda? Qual que foi o primeiro sentimento que você pôde sentir? Inicialmente era mais tranquilo, porque muitas das pessoas que acabaram fechando conosco eram pessoas da minha própria rede de network. Os 3F, né? Family, Friends e Fools, né? Aí isso ajuda muito, porque até o tipo de negócio facilita, né? Agora, o primeiro baque mesmo, realmente, que eu tive, foi um cliente que, de todos até então, é o cliente mais velho que eu tenho, só que quem toma conta do negócio dele é a própria filha. E a filha já tem uma idade, já mais ideia mais de modernização, e estava tendo muita dificuldade com a contadora. Falava que a contadora antiga dela, no caso, não passava muita informação, perguntava, ela titubeava para poder responder, ou às vezes demorava. Teve um caso que a empresa foi multada, de acordo com ela, eu não sei informar, né, mas de acordo com ela, que foi erro da contabilidade. E um amigo dela, que era conhecido meu também, né, nos indicou para ela. E ela veio, conversou, quis passar a empresa para nós. Só que aí foi a maior dificuldade, porque foi a primeira empresa que eu tive que veio de transferência. Que até então eram conhecidos que eu estava abrindo empresa. E nesse caso aí, a maior dificuldade... já estava assumindo a empresa. Eu já estava assumindo uma empresa que já tinha uma escrituração realizada por outra empresa, por outra contabilidade, desculpa. E aí eu tinha toda uma documentação, todo um hábito que ela já tinha criado perante a outra contabilidade. Então o maior desafio foi justamente tentar... transpassar a minha ideia de negócio online para esse cliente,
Tanto que inicialmente ela queria me passar todos os documentos que já era costume de passar para outra contabilidade. Isso aí foi uma coisa que ela já achou o máximo, né? Se Deus me livre, né? Bota fogo nisso. Exatamente. Mas a grande... Toca fogo, digitaliza e toca fogo. Exatamente. E a dificuldade é porque você acaba tendo que dar seguimento a um trabalho que já vinha sendo feito. E o que acontece? Para quem não conhece, né, a contabilidade, você tem encerramentos anuais, que você faz fechamentos. E no caso, essa transferência, ela ocorreu em dezembro de 2018. Foi um dos primeiros clientes nossos também. Sendo que eu tinha combinado com ela, porque na contabilidade você tem um aviso prévio que você tem que dar para o seu contador para você fazer essa alteração. E eu falei com ela assim, o seguinte, como a gente já está no final do ano, já está fechado, já estamos de acordo, negocia com a sua contadora para você fazer essa transferência a partir de janeiro. Sim, porque ela fazia o fechamento. Fazia o fechamento de dezembro do ano corrente, né? E você me entregava já tudo fechado e eu começava a partir do ano para poder fazer o serviço para você. Ela, não, tudo bem. Só que acabou que a contadora aparentemente não gostou muito da situação, né? De estar perdendo o cliente, né? Principalmente por essa questão de modernização, porque às vezes a pessoa sente esse receio, né? Poxa, estou parado no tempo. Sim. Estou perdendo porque estou parado no tempo. E aí acabou vindo grande quantidade de informações. Eu que teria que fazer apenas o serviço a partir daquela data. Como eu tive que fazer o encerramento dessa empresa, eu tive que fazer lançamentos aí do ano inteiro, basicamente, regularizar a situação da empresa totalmente do ano, para poder adaptar a minha sequência de serviços. Então isso aí já me deu um grande trabalho na época, né? Então isso aí foi um grande desafio principal, a maior dificuldade que eu tive de início. Foi essa transição. E foi a experiência, né? Porque aí você já tem esse contato aí com outros profissionais, né? Que acabam achando ruim, né? De você estar tomando, né? Mas você está ofertando uma proposta de valor melhor do que ele já vinha oferecendo. E isso é muito importante hoje, né? A experiência do usuário. Exatamente. Essa proposta de valor, independente se é produto ou serviço, né? Eu também sou prestador de serviço e sei o quanto é necessário a gente destacar e trazer isso como primordial. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal também, sim, eu acho que vai pegar muito bem como conexão dessa resposta. Eu queria que você contasse assim, o grande diferencial da Abacus, né? Porque a rotina contábil é uma só. Exatamente. Não, é a mesma, né? Você não está trazendo uma inovação no sentido da rotina de ter que declarar impostos, exatamente, preencher determinações, apesar de que hoje, né, aí eu queria até que você comentasse também a modernização dos sistemas fiscais, o quanto ajudou também no seu modelo de negócio. Exatamente. Então, Helder, essa questão aí, como você mesmo diz, as rotinas não mudam. Você tem um segmento, você tem obrigações, as empresas têm obrigações. O que modifica nesse ponto é a entrega dos resultados para o usuário, ou seja, para a empresa contratante. Essa experiência que ela tem de estar numa plataforma online, está tudo digitalizado, está tudo de prontidão, 24 horas, concentrado num único lugar, isso aí é a grande proposta de valor nossa. Excelente. Mas nós temos um sistema por trás de tudo isso, onde realizamos toda a parte do departamento fiscal, toda a parte do departamento contábil, pessoal das empresas, elabora todas essas documentações para depois disponibilizar isso dentro da nossa plataforma. Então o cliente antes que recebia ali uma guia por e-mail, uma folha de pagamento impressa, isso tudo está centralizado dentro da nossa plataforma por menus separados, organizados, para o cliente já se encontrar com mais facilidade essas informações. Então antigamente, por exemplo, que eu tinha clientes que me solicitavam, por exemplo, os 3 últimos prolabores do empresário para poder fazer alguma atualização cadastral, isso já está disponível na plataforma. Ele vai lá, seleciona, pega os 3 últimos, já tem isso disponível. Rafael, eu preciso de um contrato social, já está lá na plataforma disponível. Então a ideia até é diminuir esse contato, né, essas solicitações de serviços que antes poderiam demorar, porque às vezes você solicita um contrato social. Antigamente você tinha um contrato impresso, hoje é um contrato digital, né? Mas o contrato impresso, por exemplo, muitas das vezes você tinha que escanear ele e enviar por e-mail para o cliente. E às vezes demandava um tempo. Sim. Então, às vezes o cliente estava precisando naquele exato momento, só que não conseguia porque a contabilidade estava exercendo outras funções, porque você acaba não prestando serviço apenas para um cliente, né? Você presta para outros, né? E segue uma ordem cronológica de atividades para ser desenvolvidas. E aí acabava demandando um pouco de tempo para você entregar esses resultados, esses documentos para o seu cliente. Então a ideia da plataforma é justamente reduzir esse tempo do usuário.
Tanto que a nossa proposta hoje é o cliente gastar em torno de 15 minutos por mês para fazer sua contabilidade. Ótimo. Onde ele acessa a plataforma, faz os agendamentos de todos os impostos que ele tem para pagar, retira as folhas de pagamentos, prolabores, documentos, tudo que ele precisa e organiza de forma tranquila. Se ele está com demanda muito cheia durante o seu horário de serviço, ele consegue fazer isso tranquilamente à noite ou no final de semana. Porque se for final de semana solicitar algum serviço para contabilidade, dificilmente vai conseguir, porque a contabilidade trabalha em horário comercial. E esse é um ponto, Rafael, eu acho que assim, a gente tem que colocar em negrito, caixa alta, qualquer coisa nesse sentido, porque, né, como empresário também, já passei por essa rotina contábil também, né, e assim, a gente sabe que existe um peso. Sim. Né? Normalmente, acontece muito, né, você vai poder falar com mais experiência, na empresa, o próprio dono não fazer. Exatamente. Aí passa para alguém, ele vai o administrativo dele que vai fazer essa rotina. Mas eu, particularmente, eu acho que todo mundo tinha que fazer um dia para saber valorizar. Valorizar o quanto que essa rotina contábil, ela exige uma atenção, né? E como o principal diferencial é estar concentrado isso tudo dentro de uma plataforma, tudo do mesmo mecanismo, né? Você transforma essa relação. Exatamente. E transformando essa relação, né, você quebra vários paradigmas, até mesmo de empresas optarem pela informalidade, empresas optarem por não ter uma rotina tão organizada, às vezes tem a rotina, mas não é tão organizada. Né? Então, assim, acho que é quase que uma cultura nova, né? Exatamente. E é interessante porque essas facilidades que o próprio cliente, principalmente novos empresários, né, eles não veem com aquele olhar de burocracia. Sim. Porque às vezes a pessoa faz... Eu já tive muitos casos, por exemplo, que são casos de MEI, microempreendedor individual, que tem a necessidade, por exemplo, de migrar para a microempresa, porque a empresa começa a alavancar, a empresa começa a crescer, mas ficam com medo. Sim. Porque, mas aí vai vir muita burocracia, vai vir muito mais imposto, vou ter que pagar muito mais coisa. E aí, normalmente, eu faço reuniões com clientes, né? E explico tudo detalhado e mostro que realmente não precisa ser complicado. Os impostos vão aumentar? Sim. Mas é uma coisa que eu até explico para eles. Os impostos, não é a empresa que paga. Assim? Quem paga os impostos é o consumidor final. Sim. A empresa tem apenas o dever de reter aquele imposto e pagar. Só que muitos empresários não têm esse tipo de... Essa percepção. E eu digo que, assim, costumo dizer que, na verdade, se você é empresário e está com medo de pagar imposto, quer dizer que você começou a jogar errado. Exatamente. Porque, na verdade, o jogo funciona no Brasil assim. Tudo nosso é tributado. Exatamente. Né? Tudo nosso é tributado. De alguma forma, se você quer jogar esse jogo, você tem que seguir a regra. Exatamente. E para seguir a regra, você vai ter que pagar imposto. E aí eu brinco muito com meus amigos e falo, meu sonho é pagar muito imposto. Exatamente, eu também costumo falar assim. Porque se eu tô pagando muito imposto, é sinal que eu já tô ganhando muito. Então... tenho um desejo de ser lucro presumido. Meu sonho maior de como empresário é ser lucro presumido. E eu, como contador, não desejo isso. Brincadeiras à parte, mas realmente é porque você transitando para esse outro tipo de regime tributário, né, comparado com o Simples Nacional, ele já exige um pouco mais de obrigações. Sim. Então, do próprio profissional, você exige um pouco mais de serviços. Sim. Então, pela ideia nossa de trabalhar em escala, isso já ficaria um pouco inviável, porque a gente teria que ter uma demanda rotina, né, maior para aplicar para um certo cliente. Ou senão a gente teria que demandar um pouco mais de equipe, né, para poder estar atendendo especificamente aquele cliente. E bom, você tocou nesse assunto, até eu queria que você contasse também, né? Eu já conheço a história, né, da Apps, eu conheço bem, mas assim, como que é essa dinâmica de equipe? Como que você formatou o seu time hoje, né? Qual formato? Porque eu acredito que vai surgir na cabeça uma dúvida na cabeça de quem está nos assistindo aí, é que é o seguinte, se eu não tenho aquele escritório de contabilidade, onde eu chegava, tinha um monte de mesinha, um monte de gente digitando, que é papelada, não é nada, como que isso está acontecendo? Exatamente. Né? Então, Helder, isso de início foi até um erro meu. Por quê? Eu tentei, por causa de um erro no passado, na outra startup, eu tentei centralizar muitas coisas comigo. Certo. E isso, cara, não dá certo. Você precisa ter uma equipe, você precisa distribuir tarefas, porque você sozinho você não conseguiria atender. Você até vai, mas você vai se limitar muito. Exatamente. Mas é muito mesmo. Perto das perspectivas, então, né? Exatamente. Você consegue crescer, mas não em escala como você pretende ter de crescimento. E aí no início, éramos 2 sócios, né? Eu e o William.
O Willis estudou comigo, ele morava em Belo Horizonte, a gente teve a ideia, começou a elaborar. Porém, a gente tinha o quê? Que ter um desenvolvedor na equipe para poder estar levando toda essa parte digital. E ele ficaria na parte financeira e marketing, eu ficaria na parte do operacional e comercial, mas precisaríamos de uma demanda de alguém, de um sócio, para poder desenvolver para nós, desenvolver a nossa plataforma. Até porque a gente não teria um financeiro para poder investir e arcar com uma empresa que fizesse esse serviço para nós. E eu acho que isso também talvez seria até um erro de início, porque como a gente não tinha uma proposta, um projeto validado, né, se realmente iria dar certo, a gente fez um estudo de mercado, mas a gente, você está sujeito a negações, né, do próprio mercado. Então a gente precisaria de alguém na equipe para a gente não ter que ter esse investimento. E então a gente buscou indicações. A gente fechou com um amigo do meu irmão. Ele ficou durante 1 mês e meio, mais ou menos, com a gente, trabalhando as ideias e tudo. Ele aceitou, topou. Porém, a Abacus não era o plano A dele. Ele tinha um outro serviço e ele dependia desse outro serviço. E aconteceu o quê? Que nesse outro serviço apareceu uma nova demanda para ele. E ele acabou. E ele falou assim, cara, é uma nova demanda que eu vou ter. E eu não tenho muito conhecimento dessa nova demanda e vou ter que gastar meus finais de semana estudando e tudo mais. E vou acabar deixando vocês na mão. Porque até então ele estava trabalhando conosco fora do horário de trabalho dele. E como atualmente é o meu plano A, né, então eu não posso deixar de dedicar a ele. Mas eu não quero deixar vocês na mão. Eu tenho um amigo, uma indicação muito boa, eu vou conversar com ele antes, né? Ele mora lá em Curitiba, ele nasceu na mesma cidade que eu, em Bom Despacho, e vou conversar com ele e trazer a proposta para ele. Se ele topar, eu vou passar o contato de vocês, aí vocês marcam uma reunião e trocam uma ideia. Eu falei, beleza. Porque até então a gente não tinha opções, né? Não tinha ideias de quem que poderia desenvolver, né? E a gente não queria buscar pessoas de universidades que tinham acabado de formar, porque a gente queria algo mais robusto, alguém que já tinha um conhecimento de mercado, com a proposta assim, ó, nós temos essa ideia, nós acreditamos nela. Que entendesse a experiência que você queria criar. Isso, e a gente vai te dar o benefício de você ter uma parcela dessa ideia com a gente. Então, o Rafael, que é atualmente nosso sócio, né, a gente apresentou a ideia para ele, ele gostou muito. Nós fizemos um contrato de início, né, sobre demanda, que era um contrato, muita gente até conhece, né, o de Cliff, e que ele tinha basicamente 3 meses para apresentar o que a gente tinha de proposta inicial. E em 3 meses ele conseguiu entregar essa proposta para nós, né, então praticamente já nos tornamos sócios a partir daí, onde ele já tinha o mesmo percentual, né, 1/3 para cada um dentro da empresa, e aí foi formado a equipe inicial. Que nós éramos 3 sócios. Então, eu na parte de comercial e operacional, né, desenvolvendo todo esse contato com o cliente, o William na parte financeira e marketing, e o Rafael na parte de desenvolvimento. E aí, com o tempo, a gente viu a necessidade de começar a expandir. Foi crescendo a marca, foi crescendo a quantidade de cartela de clientes, né? O Rafael viu uma necessidade de ter um estagiário, alguém para auxiliar ele. E aí veio mais um membro da equipe, né, que hoje é o Luan, que ele já está basicamente aí quase 2 anos com a gente também, né, nessa caminhada. Ele começou como estagiário, depois já está como funcionário. E aí ele então já vem acompanhando e já faz o desenvolvimento praticamente sozinho junto com o Rafael. Só que da mesma forma a gente precisava crescer de outras formas também, né? Principalmente no operacional, imagino eu, né? Pelas rotinas. No operacional eu coloquei como meta que, por esforço próprio, para fazer dar certo, eu iria dar conta de levar tudo em conjunto. Na época eu trabalhava na contabilidade ainda, né? E aí, como a empresa já tinha sustento para poder me pagar uma parcela de valor, eu decidi sair. Trabalhar meio horário lá, na verdade, e em outro meio horário ficava dedicando a Abacus. Então até que eu consegui realmente desvincular da outra contabilidade e ficar por conta própria da Abacus. E até então, toda essa parte, vamos dizer assim, operacional, ainda eu lido. Isso é até um problema que eu lido, porque como eu centralizo muitas questões operacionais, atendimento ao cliente, né, eu vejo que tipo, eu fico muito preso à empresa. Eu deveria descentralizar um pouco mais essas situações, porque, por exemplo, hoje eu não posso nem passar mal. Porque se eu passar mal, por exemplo, eu deixo de atender algumas empresas que dependem de mim. E aí, então, na parte de marketing, né, para auxiliar até o próprio William também, que começou a demandar um pouco mais da parte financeira, a gente contratou mais uma pessoa, né, que é a Laís, que ela toma conta de toda a parte das redes sociais da Abacus. Que aí ela faz todos os conteúdos, desenvolve, porque realmente era uma coisa que a gente via que a gente tinha que descentralizar. E por fim, veio um novo modelo de negócio na Abacus, que é o contador parceiro. Esse contador parceiro é uma grande viabilidade que eu vi
para poder descentralizar um pouco dos atendimentos da minha parte. O que seria o contador parceiro? A ideia nossa é buscar contadores recém-formados ou contadores que estão em formação, que tenham um certo conhecimento da área, né? Para já começar a vivenciar isso na prática. Porque muitas das vezes, até não sei em relação ao direito, mas na contabilidade, muitas das coisas que a gente aprende na faculdade, quando você vai lidar isso na prática, é totalmente diferente. Totalmente. Então, o buraco é muito mais embaixo. Exatamente. Ainda mais que você vai ter que lidar com pessoas, com empresas, com negócios. Então isso acaba sendo diferente do que você aprende na faculdade. Sim. E aí a proposta nossa como contador parceiro é passar essas experiências para essas pessoas que estão recém-formadas ou que estão em formação, né? Para elas terem essa ideia de como que é na prática e como que funciona. Eles atuariam na parte comercial da Abacus, não tem vínculo nenhum, né, os contadores parceiros, só que eles trabalhariam em busca de novos clientes na parte de captação. Então eu desvinculo toda a minha parte comercial com eles, né? Nós ofertamos um valor para esses contadores parceiros, onde eles têm um valor padrão, né? E a partir desse valor eles negociam com seus clientes. Só que a demanda de serviço é repassada para nós. Tudo na plataforma Tudo na plataforma da Abacus, eles têm todo o acesso. Então, basicamente, vamos dizer que o contador parceiro recebe uma comissão por esse serviço. E aí, recebendo essa comissão, ele consegue atuar em contato com os clientes, né? Mas sob toda a responsabilidade técnica nossa. Entendi. Onde nós entregamos todo o serviço, somos responsáveis, os contratos nossos são feitos em nosso próprio nome, né? Que aí a gente tem todo esse desenvolvimento, toda essa responsabilidade, né, de entrega de serviço. E eles ficam responsáveis apenas pela parte comercial e também o que viabiliza muito para mim, que é o próprio atendimento. Sim. Porque demandas simples, por exemplo, que às vezes você trabalhando aí com 2 clientes te chamando no WhatsApp ou te ligando, você acha, não, beleza, dá para resolver. Só que quando você começa a pensar em escalabilidade, 100 clientes te chamando, você fica louco, você fica doido, manda mensagem que preciso disso, preciso daquilo. E quando a gente trabalha com esse contador parceiro, ele é como se fosse um filtro para nós. Sim. Porque as demandas pequenas, a gente tem um contador parceiro principal que é o Norton, né? Norton, eu tô precisando, um cliente dele, né? Tô precisando contratar um funcionário. Quais documentos eu preciso? Para quem é da área, são informações fáceis de ter conhecimento. Então ele já consegue responder isso para o cliente. E essa pergunta não chega até mim, não precisa chegar até mim, então basicamente é um filtro. Agora, demandas que chegam para ele não consegue resolver, aí ele repassa para mim, eu respondo, eu repasso documentações ou fundamentações legais, e ele repassa para o cliente. Então tem toda essa estrutura que a gente vem montando. Eu acho genial esse modelo porque, além de tudo, né, você tocou na ferida, eu acho que não só da contabilidade, né, das ciências contábeis, mas da faculdade de Direito é a grande, assim, uma lacuna que não tem previsão de ser fechada, que é o contato direto com o cliente, é o comercial, é a venda, é relacionamento, é retenção, né? E para quem está nos assistindo e tem uma empresa ou pretende ter, meu amigo, vou te falar, se você não cuidar com captação e retenção, você não vai para frente. Nada disso acontece. E eu acho que você criou um mecanismo, né? Vocês criaram um mecanismo de permitir com que, além com que essas pessoas se capacitem nesse ponto, você consegue dar um amparo para ela. Exatamente. Né? Ela não precisa desenvolver uma plataforma, ela não precisa criar esse modelo, essa sistemática. Você já traz como um berço para isso. Exatamente. E a gente vem com a proposta, né? O contador online. Que você pode vir a se tornar um contador online por meio da Abacus. E a pessoa começa a praticar, né, as atividades, né, o conceito de contabilidade com a gente, com o nosso modelo de negócio que foi aplicado. Então isso aí é bom porque o próprio contador parceiro ele consegue ter uma renda. Hoje basicamente é o Norton que é o principal, né? Ele já está quase se desvinculando do seu próprio serviço para poder se dedicar integralmente à Abacus, porque já está dando um retorno suficiente para ele. Outros já veem isso como uma maneira de uma renda extra, né? Que consegue
mesclar, né, com a sua atividade principal e ter essa renda extra e ao mesmo tempo estar atuando na área. Então a gente tem esses benefícios que podem estar auxiliando até esses contadores a poder empreender e estar atuando na área. E refletindo, né, com tudo isso que você vem contando para nós, principalmente com relação ao que a gente viveu esse ano, né, 2020, eu acho que foi um ano de grandes marcos, né, e esse da aceleração da Revolução 4.0, que é o que se origina essa ideia, esse modelo de negócio. Eu queria que você contasse para quem nos assiste aqui qual que foi assim, a sua principal ponto de inflexão aqui dentro de 2020. Assim, qual que foi o principal ponto que você falou assim, agora vai. Agora, assim, apesar de tudo estar acontecendo de ruim, né? Eu sempre falo que não devemos ignorar, mas a gente deve ter perspectivas. Sim. E é melhor você olhar para as perspectivas que te permite crescer, né? E eu queria que você respondesse isso para nós. Só que, peraí, essa pergunta vai só para quem tá lá no nosso canal do Telegram. E se você não é participante, né, da nossa FSA Community, se inscreva já, o link vai estar na descrição desse vídeo e você vai conferir essa resposta lá do Rafael. E até bacana você falar para nós aí em números, né, como que foi esse crescimento, porque assim, eu acredito que muita gente sofreu e está sofrendo com os impactos da pandemia, mas quem já estava preparado para esse modelo, para o que já estava acontecendo, quem estava antenado, porque na verdade o que aconteceu foi acelerar um processo, na verdade. O processo, né, de digitalização, que é o processo da Revolução 4.0, ele já vinha acontecendo, como tudo em determinadas situações, né, no Brasil, não só por ser Brasil. O pessoal gosta de criticar muito por ser Brasil, mas o Brasil tem grandes polos de evolução tecnológica, né? Mas assim, não só por ser Brasil, é questão cultural. Pensa, você contou lá no início, quando que foi o impacto dessa mudança de cultura que você está construindo com a Abacus, né? E aí, assim, essa mudança cultural, a gente vinha caminhando em passos mais lentos. Aí, com essa questão da pandemia, foi simplesmente acelerar. E aí os resultados vêm, né? Como vocês disseram, 2 anos de abdicação. Eu acho que é um ponto essencial para você que aí está desejando empreender ou pensando, né, em desenvolver uma ideia, qualquer coisa. Primeiro ponto, abdicar. Né? Então, vocês 2 anos abdicando, né? Abdicando de finais de semana, abdicando de momentos de descanso, que era onde vocês tiveram essa relação mista, né? Entre até estar hoje full time na empresa mesmo, né? E eu acho que isso é um ponto, assim, se a gente puder tirar uma principal lição, né, dos resultados de 2020 vocês já estavam preparados por isso, o modelo de negócio já vinha encaixado com o que é a realidade do futuro e hoje é presente, né? Era futuro, mas hoje é presente para todos nós. E, né, abdicação, né? Vocês souberam esperar o tempo. E o interessante, Helder, é porque muitas das pessoas às vezes vê apenas o final. Né? Que aí na hora que você tá ali dando certo, a sua empresa tá crescendo, aí as pessoas veem. Só que não veem tudo que foi passado por trás, né? O que você precisou passar por aquilo. Então, se for pensar aí, por exemplo, eu já fiquei basicamente quase 2 anos sem receber nada da empresa. Então, ali, só trabalhando, ficando por conta, para poder a empresa ter um fruto. E vendo o dinheiro passar. E vendo o dinheiro passar. E isso aí, né? Eu acho que é o mais difícil. De maturidade é esse, né? Exatamente. Você vê o dinheiro, opa, não é meu. Da empresa. E o grande problema é que muitas das vezes as pessoas não têm a resiliência. Isso. Né? De querer esperar. Muitas das vezes você quer ter um negócio e você já quer ter o resultado ali agora. E vendem essa ideia também, né, Rafael? Sim, eu acho que hoje eles acharam um ponto assim de fragilidade do nosso, vamos dizer assim, da nossa geração, né? Que nós temos praticamente a mesma idade, né? E dessa geração que quer empreender, da questão do imediatismo, aí eles vendem essa historinha, né, da carochinha, que o resultado é imediato, que é 6 em 7, né, e que você vai se tornar empresário bem sucedido, quer saber como eu ganhei isso tudo aqui, arrasta pra cima, né? Exatamente. Isso aí a gente tá cansado de ver, né? Exatamente. E eles vendem essa ideia, né? E isso aí é uma coisa que acaba entrando na cabeça de muitas pessoas. Sim. E quando tentam,
a primeiro instante não consegue, então já acabam desistindo. Exatamente. Só que essa persistência de querer continuar, isso é empreender. Sim. Que você ter ali a certeza que o seu negócio é um bom negócio, que o seu modelo de negócio está bem feito, e você acredita, ou acreditar realmente, é o que vai fazer o seu negócio alavancar. E como você é serviço essencial para todas as empresas, né? Nós também prestamos a consultoria e assessoria jurídica aqui. Eu gosto de dizer, eu queria que você comentasse sobre isso, o seguinte, que a empresa ela tem uma fase de maturidade. Né? E como o quadro aqui, o objetivo é contar o que a gente vive na pele mesmo, né? As castas que a gente cria, assim, cada empresa, você consegue vir lá da nascituro, né? Você é quase que um obstetra. Exatamente. Das empresas, né? O obstetra das empresas que faz com que ela venha para o mundo, né? De maneira formalizada, né? Fazendo ali, né? A constituição da empresa. Mas, assim, eu costumo assemelhar como se fosse uma criança mesmo. Que cada empresa ela tem uma fase, ela tem a etapa da gestação, ela tem a etapa dos primeiros passos. Né? De aprender. Da primeira queda. E a gente voltar e ter essa percepção, eu acho que ela nos ajuda a ter maturidade como empresários, como gestores, de continuar. Exatamente. Saber que vai crescer como nós crescemos, né? Como seres humanos, né? A gente vai desenvolvendo. E eu queria que você comentasse se faz sentido ali, como você brinquei aqui, né? O obstetra das empresas. Não, mas isso é muito interessante, Helder, porque principalmente quando a gente trata com empresas novas, que são empresas que estão sendo constituídas, porque você, além de você ter essa percepção do crescimento da sua empresa, você acompanha o crescimento de outras empresas. Isso é muito bom, né? E é empresas que, tipo assim, você mesmo pensa assim, poxa, que ideia legal. Como que alguém nunca teve uma ideia antes disso? E você tem a oportunidade de ver o crescimento delas. Você, até mesmo como contador, mesmo não sendo uma das funções, a gente consegue traçar metas, traçar ideias para aquele negócio, justamente porque eu gosto da parte do empreendedor, né? Então eu gosto de trabalhar junto com os clientes, né? Dessa parte de alavancagem, de estar dando ideias, dicas, o que ele pode fazer, né? Para tentar melhorar o seu negócio. Só que é muito interessante você ver esse crescimento. Hoje tem empresas aí que já estão ganhando milhões, né? Que trabalham com a gente aí, fatura milhões por ano. E era empresa que a gente pegava que estava assim, do zero. Então é interessante você ver esse crescimento do mesmo modo que a gente vê o nosso próprio crescimento. Vai crescendo junto. Eu digo que é até proporcional, né? Sim. Eu digo que você não cresce no tipo de relação que você constrói com seus clientes, que eu já conheço, a gente também. A gente não cresce só com os nossos resultados, a gente cresce com os resultados dos nossos clientes também, isso é legal. Que seja até mesmo aprendendo a vibrar com eles nessa sintonia, né? Exatamente. E automaticamente vai vibrando, vai retornando, o universo vai mandando de volta. Eu acredito muito nessas questões, porque quando você inveja algo, cara, se você atrai muita coisa ruim para o seu próprio negócio. E nós temos esse acesso, né? Assim, eu acho que se vem essa energia, tanto da advocacia, tanto da contabilidade, o cliente acaba sendo pesado, né? Como se você tivesse uma bigorna ali no pé na caminhada, né? Exatamente. E aí com travas que são desnecessárias. Exatamente. Às vezes com a transformação, com a troca de profissionais, com a troca de relação, né, igualzinho um contador passando para um tradicional para um contador online, né? Um advogado tradicional para um advogado online também, aí flui beleza. Exatamente. Mas eu queria propor aqui agora, né, um trecho do nosso quadro, que é o De Frente com Freitas. Bora lá? Vamos lá, né? Não sei se eu tô preparado não, tá, né? Mas vamos lá. Então, para começar, Rafael, se defina em uma frase. Seja resiliente. Excelente. E conta pra mim, pro pessoal aí que tá nos assistindo, um hobby seu. CrossFit. Isso aí é marmelada, né? Marmelada, que no início eu já cantei a pedra já. Me fale uma paixão sua. Minha família. Excelente. É um pilar essencial, né? Com certeza. E assim, qual que é a sua principal missão de vida? Trazer oportunidades para outras pessoas. Excelente, muito bom. Isso aí eu acho que vai casar muito com o que você vai responder a próxima pergunta de Frente com Freitas,
Eu quero que você fale olhando para aquela câmera lá, para quem está nos assistindo, porque você já me convenceu já, mas por que as pessoas deveriam consumir da Abacus? Bom, pessoal, a Abacus ela vem oferecer facilidade e agilidade para vocês que têm uma empresa. A ideia é trazer todo o escritório contábil tradicional para o modelo online, onde você vai ter acesso a todas as documentações, todas as informações de forma centralizada e organizada em uma plataforma digital. Você terá todos os serviços contábeis, serviços fiscais, serviços departamento pessoal, para manter regularizado perante o governo a sua empresa. Então pode confiar que a Abacus vai entregar todos os serviços necessários para a sua empresa. Excelente, muito bom, Rafael. E assim, para você agora fez o pitch de apresentação, queria que você deixasse, né, a gente está caminhando para o fim, como que as pessoas encontram a Abacus, né, qual que é o mecanismo principal e, de certa maneira, a gente já vai deixar os links aqui para quem está nos assistindo na descrição desse vídeo, vai ser os primeiros links para que vocês não se percam, mas eu queria que você falasse aí como é que faz o pessoal entrar em contato e contratar a Abacus. Legal. Pessoal, o principal contato nosso hoje é pelo site www.abacus.com.br. Vocês podem acessar aí na descrição do vídeo. Temos também pelas nossas redes sociais, onde você pode acompanhar as novidades, as informações, conteúdos, que é no próprio Facebook e também no próprio Instagram, que é @_Abacus. Você tem acesso a todas as informações e conteúdos. O WhatsApp nosso é o nosso principal meio também de comunicação, onde você pode enviar mensagem diretamente, você irá conversar diretamente comigo ou com nossos atendentes. Então você pode ficar tranquilo que você será muito bem atendido. Excelente, meu querido. Então, queria te agradecer, meu caro. Foi excelente estar aqui. Uma satisfação, como eu disse demais. Inicialmente. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos do Freitas e Freitas, essa equipe enorme. Muito calorosa esse acompanhamento. Muito obrigado mesmo. Não, valeu. A gente que agradece a sua presença, né? Ter topado aí esse desafio, né? De estar gravando a entrevista também. É mais fácil fazer o atendimento contábil que gravar vídeo, mas vamos aprender, né? Eu também acho, viu? Ainda não sou um blogueiro, ainda não. Mas a gente já tá no caminho, caminho. Só de já estar no digital já é um passo à frente de muitos profissionais. Com certeza. Então é isso, pessoal, para vocês que ficaram até aqui comigo nesse vídeo, muito obrigado. O Freitas Convida só existe por conta de você que está aqui, então já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like para eu saber se você gostou ou não gostou. Se não gostou, deixe nos comentários, sugestões também de perguntas, sugestões de convidados. Nós gostamos muito de ouvir vocês e é só assim que a gente vai saber se esse conteúdo vai continuar no ar. Então, um abraço e até a próxima Freitas Convida. Foi bom demais. Obrigado. Valeu, tamo junto. Foi bom. Conversa fluiu, né? Eu gosto pouco de falar. Não, mas deixa dois falando muito aí. Só pra colocar cerveja aqui no meio. É uma boa sugestão aí pra segunda temporada do Freitas Convida. Hoje tá tão em alta, né?